No livro de Ferraioli, no livro de Luigi Ferraioli, Diritti e Ragioni, Teoria del Garantismo, que tem esse capítulo, Garantismo Penal, Teoria do Garantismo Penal, não se pode, dizia eu, não se pode inventar, né, pseudo-teorias em cima de uma teoria de um autor que não cabe. Ou seja, essa ideia... No Brasil tem a ideia de o garantismo integral, que era a crítica. No Brasil existe um excesso de garantismo, é um garantismo integral, ou é não sei o quê. Ora, isso não existe no livro. Se você perguntar para Ferraioli, professor, o que é o garantismo integral? Ele vai dizer, não sei, não faço a menor ideia, nunca escrevi sobre isso. Então, você quer escrever uma teoria? Escreva a sua teoria, mas não macule a teoria dos autores. É complicado, enfim. Mas nós tocamos aqui e pedimos para quem tivesse interesse que fizesse uma leitura, poderia fazer uma manifestação aqui acerca disso. Mas o objeto da aula era esse elemento linguístico caro ao processo penal, denominado de verdade. E eu deixei lá um texto de Sara Júnior sobre a verdade no processo penal e a sua interpretação acerca dessa busca pela verdade real dentro de um processo penal, que na sua ideia, na ideia de Sara Júnior, isso macula a estrutura acusatória do processo e pode descambar para um ativismo judicial. Quem leu o texto? Quem lê o texto pode abrir o microfone e pode se pronunciar sobre a leitura, qual a interpretação do texto. Professor, boa noite. Está me ouvindo? Sim, perfeitamente, Gil. Basicamente, o texto ele parte da premissa do racionalismo moderno de que ao juiz é atribuída uma função epistêmica de busca pela verdade absoluta dentro do processo, pelo menos de acordo com a tradição processual penal. E ele rompe com essa tradição ao dizer que a verdade absoluta ela não é possível, até por causa de um caráter ontológico, e, além de não ser possível, ela fere os interesses das partes, principalmente do acusado, podendo acabar por incorrer em certas condenações impróprias. Basicamente é isso, de forma bem resumida. Perfeito. Mais alguém? Além da verdade absoluta, ela também acaba tratando no texto sobre a verdade correspondente. Inclusive, várias vezes no texto ela incorre sobre isso, falando que a verdade correspondente ela acaba trazendo danos, podendo trazer danos ao acusado, porque acaba trazendo um processo inquisitório. E aí, professor, eu queria tirar uma dúvida, porque ela acaba defendendo a verdade analógica. O que seria essa verdade analógica dentro do processo? Porque eu realmente fiquei em dúvida, porque ela diz que é algo que não ser, mas ser. Aí eu não sei muito bem, não entendi muito bem o que seria essa verdade analógica dentro do processo. A ideia de Sara Júnior sobre a verdade analógica, na verdade, é o início de uma construção de um pensamento teórico que quer defender para o âmbito do processo, uma construção da verdade pelas partes, delimitada à luz, né, da paridade de armas que as partes têm para a construção dessa verdade. Ou seja, quais as armas que a acusação tem para a construção da sua verdade acusatória e quais as armas que a defesa tem para contestar essa construção de verdade, né, e ofertar ao juízo a oportunidade, né, ou a estética de uma outra possibilidade de verdade sobre aquilo que agora está sendo colocado como um fato verídico, como um fato real. Já que, né, o processo penal e o direito penal, né, não trabalham com o futuro, trabalham com o passado. Ou seja, para haver a ideia de crime, é porque uma conduta praticada, tipificada numa norma como crime ou delito, já aconteceu. Não é que ela vai acontecer, já aconteceu. E depois, para haver o oferecimento da denúncia, exato, o rastro do passado.
para haver o oferecimento da denúncia e o recebimento dessa denúncia, né, é preciso que esse passado seja construído como uma verdade analógica, não uma verdade real. Ou seja, é preciso entender que o que está na acusação é uma verdade seletiva, não é uma verdade absoluta, ou seja, não é uma verdade global, mas de tudo que aconteceu, a acusação conseguiu, à luz das armas que ela tem, se apropriar de elementos que ela está colocando como uma verdade do passado. Não quer dizer que é a verdade absoluta, mesmo quando a acusação coloca como verdade absoluta. Então, cabe à defesa mostrar para o juízo que aquilo que está sendo colocado são fragmentos de uma verdade, e não a verdade. E cabe à defesa mostrar para o juízo que... desculpe, Júlio César coloca aqui. Cabe à defesa mostrar para o juízo, né, que aqueles fragmentos colocados pela acusação, dialogicamente, não é exatamente o que aconteceu no globo da verdade. Diz Júlio aqui. É até interessante ver que o tempo verbal utilizado na linguagem da narrativa está sempre no passado. Sim. Então, essa é a ideia. Entendam uma questão. O processo penal, como escreveu Kafka lá no processo, quem leu o processo, mas não só naquela obra de Kafka, o processo, mas também numa outra obra que nós vamos passar aqui dele, chamada A Colônia Penal, né? E aí não é relacionada ao processo, mas já é relacionada à execução da pena especificamente. Como escreveu Kafka, o processo penal ou ele traduz, ele é uma estética que é o seguinte: quando se tem a instauração de um processo penal, a ideia que se tem é de que alguém já é culpado. Kafka foi genial porque ele levanta duas perspectivas dentro do processo penal no seu livro O Processo, à luz do que teria acontecido com Joseph K., que é o personagem central da obra. Que é, primeiro, a ideia de que se há um processo, há um acusado e agora um réu, então ele é culpado. Essa é a primeira premissa que Kafka coloca na sua obra. A segunda é de que, por essa ideia, então já se tem o pensamento, né, minimamente racional de que o processo penal é totalitário, ou seja, tem uma ideia de Estado totalitário. Porque não é porque existe um processo que alguém é culpado. Não é essa a ideia. Nem poderia ser essa a ideia. Mas do ponto de vista da civilidade jurídica processual penal, o processo traduz isso. Esse ensinamento de Kafka, que de uma forma ou de outra está lá dentro do texto de Sarah Júnior, né, ele também vai aparecer em um outro grande texto, em um grande processualista penal do mundo ocidental, né, que nós vamos passar por ele agora, daqui a alguns minutos. A questão, e ela não é colocada por mim, e lembremos, aqui nós estamos no primeiro tópico do programa dessa disciplina. Ou seja, nós estamos nos aspectos gerais do processo penal, tratando os aspectos gerais do processo penal a partir da ideia de verdade, das ideias de verdade, verdade jurídica, verdade real, verdade analógica, verdade processual, etc, etc. A questão é que o processo penal ele se torna incongruente quando, à luz do paradigma no qual ele está inserido. Nós vivemos um paradigma do Estado constitucional de direito. No Estado constitucional de direito, como nos referimos na aula passada, à luz da lição de Rui Barbosa, nós estamos sob a égide dos direitos fundamentais e das garantias individuais. Ora, note-se, por exemplo, aqui um paradoxo interessante, que é a ideia de um exercício de direito fundamental à luz de um processo penal. Carnelucci, que é o processualista ao qual eu estou me referindo agora, né? Carnelucci coloca isso de forma interessantíssima. Há
um jogo entre os direitos fundamentais e a ideia de processo penal. Por exemplo, há o direito fundamental, né, de que eu tenha que ser acusado à luz de uma conduta que eu tenha praticado, que ela seja um crime ou delito tipificado numa norma, traduzido por ação, tipicidade, antijuridicidade. Já que a culpabilidade no atual sistema penal brasileiro, ela não é um elemento constitutivo da teoria do delito, mas ela é um pressuposto para a aplicação da pena. Então, culpabilidade não está como elemento da teoria do delito. Então, eu tenho direitos constitucionais aqui, de um acusado, mas eu tenho direitos constitucionais que não se coadunam com o processo penal. E aqui, para ser extremamente claro, eu vou ao texto de Carnelucci. Vou me socorrer aqui. Diz Carnelucci numa obra chamada As Misérias do Processo Penal. Diz ele: quando um homem está sob a suspeita da comissão de um delito, já se encontra atirado às feras, ad bestias, como era dito antigamente dos condenados que a elas eram atirados como alimento. A fera, a indomável, insaciável fera, aqui que me refiro, é a multidão. O artigo da Constituição que nos traz a ilusão de garantir a incolumidade do acusado é praticamente inconciliável com um outro artigo que sanciona a liberdade dos meios de comunicação social. O que Carnelucci está querendo dizer é: como é que eu vou conjugar a ideia de verdade processual penal? Como é que eu vou conjugar a ideia de verdade processual penal sobre uma ideia de acusado no processo penal, de réu, em que há uma multidão ali fora, né, que interpreta isso como um alimento para si próprio? Só que esse réu, esse acusado, tem uma série de direitos fundamentais. E do outro lado, também tem outros personagens que têm direitos fundamentais, como, por exemplo, a liberdade de imprensa ou o direito dos meios de comunicação social divulgar as informações. Para essa ideia de verdade, vou fazer uma pergunta. Chegaram a assistir o telejornal de ontem para hoje? Chegaram a ler os blogs jurídicos como o Conju? Chegaram a ler os jornais, alguma coisa assim? Muito bem. Certíssimo. Então, estamos todos, né, à luz dos acontecimentos jurídicos de ontem para hoje. Ontem, Sua Excelência, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Fachin, em um recurso de habeas corpus, né, toma a decisão de reconhecer a incompetência jurídica da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba para o julgamento de 4 processos envolvendo um réu específico conhecido como ex-presidente da República. Hoje no STF, Ferraioli foi citado. Hoje no STF, Ferraioli foi citado, até onde eu assisti, 3 vezes. Uma vez por Gilmar Mendes e 2 vezes por Lewandowski. Muito bem. Então, Sua Excelência, ministro Fachin, reconheceu a arguição da defesa do réu de que a 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba era incompetente para tramitar aqueles processos e, portanto, prolatar decisões, sejam elas absolutórias ou condenatórias. Ora, mas essa arguição da defesa foi inicialmente apresentada em 2016. Nós estamos em 2021. Qual foi a verdade processual que o então ministro do STF, que era o relator da investigação Lava Jato, o ministro Teori Zavascki,
reconheceu naquela época? Não. A 13ª vara é competente. Depois dele, Fachin assumiu a titularidade das ações relacionadas à investigação da Lava Jato. O que é que Fachin disse em 2017, em 2018, em 2019 e em 2020? Que a 13ª vara era competente para o tratamento dos processos relacionados à Lava Jato, em função de que os crimes foram cometidos com danos financeiros à Petrobras, e aqui está a competência da 13ª vara. Essa verdade perdurou durante 5 anos. Ontem ela caiu. Dá para entender um pouco, ou interpretar o texto de Sara Júnior agora, sobre razão analógica, sobre verdade analógica, verdade real, verdade jurídica, porque desde ontem o ministro, então, reconheceu que aquela vara é incompetente e que, portanto, todos os processos que estavam em andamento e tiveram decisões prolatadas naquela vara, agora voltem para a Justiça do Distrito Federal e teremos que ter uma nova distribuição, ou seja, oferecimento de denúncia para um outro juiz de uma outra vara, agora da Justiça Federal de Brasília. Ora, mas não era uma verdade? Não era uma verdade que a 13ª vara tinha competência? Ora, quantos textos Lênio Streck não escreveu dizendo que não havia? Quantos textos da Garcês Almeida Filho aqui na Paraíba e em debates que fizemos, falamos que a 13ª vara não era competente para julgar aqueles casos? Aliás, tem um artigo de Afrânio Silva Jardim, né, de 2016, falando sobre isso. A incompetência da 13ª vara da Justiça Federal de Curitiba, do estado do Paraná. Que agora o artigo está circulando aí, todo mundo lendo o artigo de 2016, dizendo, ele falou isso lá em 2016. Então, primeiro, de qual verdade se trata no processo penal? Porque aquilo que nós comentamos na última aula, que foram as 2 últimas aulas que tivemos, sim, a vara agora é incompetente. Certo. A vara agora é incompetente. Ou seja, agora temos uma outra verdade no processo. Certo. Sim. Mas e os 580 dias que alguém cumpriu pena? Por uma decisão de um juiz incompetente. E os 580 dias que alguém ficou preso por uma decisão de um juiz que não poderia ter efeito jurídico. Como é que fica? E agora? Então, por isso que eu falei aqui, não lembro o nome da senhorita, mas quando na primeira aula nós estávamos aqui debatendo e ela mencionou, o processo penal tem a questão da verdade e da justiça. E eu disse, não. E falei aquilo com todo respeito, discordando com todo respeito, o devido respeito que merece. Como é que depois de casos como esse, eu posso falar de verdade no processo penal e de justiça? Com todo respeito, o devido respeito, o máximo respeito. Só se eu for um idiota. E você, como estudante de direito, né, vai acompanhar na mesma fila. Se interpretar ainda que no processo penal o que está em jogo é a justiça, só digo para você acordar do seu iluminismo. Do seu iluminismo. Porque não há como tratar no processo penal de verdade real, e nem tampouco de justiça. Por quê? E aqui vamos para um outro texto que eu não enviei para vocês. Um texto de José Calvo González. Pergunta: quem é José Calvo González? Professor. Sim? Antes de passar para esse próximo tema,
eu queria ver, nessa questão do processo, não era tão claro, é o artigo 70 do Código de Processo Penal, né? Onde o crime ocorre, tem que ser julgado, né? O crime tem que ser julgado onde ele ocorre. Mas a teoria do crime no Brasil, ela é a teoria da ubiquidade, ela é uma teoria mista. Ela pode deve se tratar a questão tanto no o local do crime, onde ele aconteceu, né? Ou seja, onde se iniciou a ação ou onde se consumou o delito. O Código Penal reconhece isso. Ok. Eu tenho o local do crime, o locus delicto, mas eu tenho também o início da ação praticada. A questão é que, no caso de competência jurisdicional, muitas vezes tem convenções. Por exemplo, foi convencionado, no âmbito da justiça, né, que a 13ª Vara de Curitiba, a 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, trataria os processos que lesionassem as finanças da Petrobras como empresa pública, que é empresa estatal. Assim como já havia sido convencionado em outros momentos, exemplo, o escândalo do Banestado nos anos 90, o escândalo do Banestado, que foi tratado na 3ª Vara de Lavagem de Dinheiro da Justiça Federal de Curitiba, que o juiz também era Sua Excelência Sérgio Moro. Professor, o novo juízo pode convalidar os atos praticados. Antônio, agora você fez uma pergunta interessantíssima. Agora você fez uma pergunta, Antônio, que os processualistas têm que responder. E eu já vi resposta de Auri Lopes Júnior ontem, por exemplo, no Conju. Já vi resposta de César Roberto Bittencourt, também ontem aqui num programa. Já vi a resposta de Afrânio Silva Jardim. Já vi a resposta de Rosmar Alencar, também. Né? Ora, tem um grupo de processualistas defendendo que, quando os processos forem redistribuídos para um juiz de uma vara federal no Distrito Federal, em Brasília, ele poderá se apropriar de atos da instrução processual. Como, por exemplo, ele poderá decidir que não vai ouvir novamente as testemunhas, porque as testemunhas já foram ouvidas. Então, ele vai se dar por contente com aquela oitiva de testemunhas. Ora, mas a pergunta é, como é que eu vou aproveitar o testemunho de testemunhas ouvidas por um juiz que era incompetente? Qual é a validez jurídica disso? Aí, esses processualistas estão dizendo o quê? Mas no campo da instrução processual é puramente instrumental. Não tem questão de mérito. Ou seja, o juiz está lá e diz assim, senhora, o que é que a senhora sabe sobre esse caso? E como testemunha, lembre-se que a senhora não pode mentir, etc, etc, etc. E aí a testemunha vai dizer, olha, aconteceu isso, 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 isso. Sim, mas esse juiz que colheu o testemunho, ele é um juiz incompetente. Então, esse ato judicante dele, de colher o depoimento, tem validez jurídica? Há uma divisão no pensamento jurídico. Há uma divisão. E mais ainda, aqueles que entendem que não, vão além de assim. No caso do então juiz Sérgio Moro, é que não pode ter validez mesmo, porque, no caso de Moro, a colheita dos testemunhos que ele fazia era inquirindo a testemunha, fazendo uma série de perguntas para a testemunha. A gente diz assim, mas quem faz perguntas é a acusação e a defesa. Mas vá assistir as oitivas de testemunha com Sérgio Moro, está aí no YouTube. E se ele não fica inquirindo a testemunha, para além do que a acusação faz de pergunta e a defesa também, ele faz as perguntas dele. Então, essa colheita de testemunhas, essa oitiva de testemunhas, vai ter validez à luz de um juiz que fazia perguntas, um juiz incompetente? A doutrina brasileira, o pensamento jurídico brasileiro, vai ter que responder. E à luz da sua pergunta, Antônio, aquele debate que fizemos aqui sobre o juiz de garantias, Gilmar Mendes abriu o voto dele hoje
dizendo assim: é por casos como esses que nós temos que votar rapidamente o juiz das garantias. Repito, a frase é de Gilmar Mendes. É por casos como esses que nós temos que votar rapidamente aquilo que está suspenso, chamado juiz das garantias, porque isso se resolve na fase pré-processual. Essa discussão não existiria na persecução penal, no processo penal. Ela existiria antes. E aí o juiz das garantias tomava as providências. Essa é a ideia de Gilmar Mendes, defendida hoje no seu voto, reconhecendo a suspeição, a parcialidade do juiz Moro naquelas decisões judiciais, naquela decisão judicial que tomou, no caso, que tem como objeto o tal do triplex. Nesse sentido. Volto a repetir. Pode me interromper a qualquer momento. Na hora que entender que é o momento, na hora que se sentir inquieto, na hora que tiver a manifestação, a incerteza, a dúvida, etc., é só se manifestar. Mas eu perguntava, quem é José Calvo González? Alguém faz ideia? Não faço ideia. Muito bem. José Calvo González seguramente é um dos últimos grandes teóricos da linguagem do direito, da linguagem jurídica, da filosofia do direito e da teoria do direito. Então, eu estou aqui com um texto de José Calvo González sobre o que é a verdade. Diz ele, José Calvo González, ele morreu em abril do ano passado. Ele era professor de linguagem, de teoria do direito, de teoria do processo, na Faculdade de Direito da Universidade de Málaga, na Espanha. Diz ele, la verdad é um tejido de interpretações e não uma soma de realidades. Es dizer, es lo que vemos ou outra coisa? E é essencial em linguagem um tejido de proporções e crenças coletivas que tiene a estrutura de um conjunto, que tiene a estrutura conjuntural. La verdade resulta uma construção discursiva. A mi critério, um relato tendencialmente argumental, ensemblada a imaginários coletivos. Sem atenção a estes, a verdade colapsaria em inverossimilitude. Tradução. A verdade é um tecido de interpretações e não uma soma de realidades. É dizer, isso que vemos ou outra coisa. E aqui é essencial a linguagem, um tecido de proporções e crenças coletivas que tem sua estrutura como um conjunto. A verdade resulta em uma construção discursiva. No meu critério, um relato tendencialmente argumental, embasada no imaginário coletivo. Sem atenção a isto, a verdade descamba apenas para uma verossimilhança. José Calvo González. Por isso, não há como tratar no processo penal de verdades reais, de verdades jurídicas, de verdades absolutas. A verdade do processo penal é a verdade discursiva, é a verdade da acusação e a verdade da defesa técnica, em que eu tenho um personagem central aqui que só ele pode decidir sobre essas verdades. E ele tem que decidir qual das verdades
será a verdade do processo penal? A da acusação ou a da defesa? Obviamente que vocês estão pensando assim, Luciano, mas tem uma série de elementos para além disso. Claro, existe o entorno. O entorno disso nós podemos chamar do quê? O entorno disso nós podemos chamar de produção de prova lícita, nós podemos chamar de ampla defesa. Se for no tribunal do júri, nós temos que chamar de plenitude da defesa, nós temos que chamar de devido processo legal, nós temos que chamar de contraditório, nós temos que chamar da apresentação das alegações finais, etc, etc, etc. Todo esse conjunto de proposições, de argumentações, tem que levar em conta o imaginário coletivo. Ou seja, aquilo que Carnelucci chamou de o réu é jogado às feras. As feras aqui é o senso comum. O senso comum está aqui querendo saber o que está no processo. Não. O senso comum está aqui querendo sangue. O senso comum quer que alguém se foda no processo e não que alguém saia livre no processo. E nas argumentações, para elas se tornarem verdades, você tem que trabalhar com isso. É nesse sentido. Um dos primeiros aspectos gerais do processo penal. Uma das primeiras ideias de estrutura, de fundamentação do processo penal. Perguntas? Inquietações? Manifestações? Aqui no processo penal, a verdade, e olhe, que muito antes do processo penal, Immanuel Kant, no seu livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes, já dizia, o único problema sério que tem na filosofia é a verdade como problema fundamental. Mas Kant não está se referindo à verdade real, à verdade sociológica, à verdade das relações sociais, mas sim à verdade como uma construção, como bem colocou José Calvo González. Então, vamos lá. Para os próximos encontros, não o de amanhã, obviamente, mas para o da semana que vem, se houver, se eu estiver vivo aqui, pelo menos comigo, pode ter outro professor, indicarei um outro texto. E a pergunta é, nós iniciamos as aulas dessa disciplina Teoria do Processo com a ideia de verdade à luz do que diz o artigo 1º do Código de Processo Penal, o artigo 2º e o artigo 3º do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 13.964. E também à luz do artigo 3º, com a sua nova redação, lá no projeto de lei 8045/2010, em que, seja na redação atual, dada pela Lei 13.964, seja no anteprojeto do novo Código de Processo Penal, o artigo 3º traz a expressão processo acusatório. Mas, como disse o ministro Gilmar Mendes, hoje, no seu voto sobre o habeas corpus, acerca da arguição de suspeição do juiz, do então juiz do caso, como disse Gilmar Mendes, é preciso votarmos o juiz das garantias, porque não há nada que garanta que o processo será acusatório. O que garante que o processo será acusatório não é a prescrição normativa esculpida lá, mas sim os trabalhos do juiz de garantias na fase pré-processual. Isso garantirá que o processo será acusatório. Não apenas uma previsão legal, como disse hoje Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes. Então, uma pergunta elementar. O Código de Processo Penal começa onde? Me ouvem?
Deixa eu reformular a pergunta. O Código Penal começa onde? O decreto 2848 começa onde? O decreto 3689 começa onde? Tratados, as convenções e regras do direito internacional, Constituição, artigo 1º da Lei de Infração. Vamos lá. Ainda estão tendo direito penal? Ainda estão tendo a disciplina de direito penal? Sim, é o quê? 3 ou 4? Estudos tipológicos, 4. Parte final dos estudos tipológicos do Código Penal. É isso? E tiveram, portanto, direito penal 1. Né? Teoria geral do delito ou teoria do crime. Por isso a pergunta. O Código Penal não começa no artigo 1º, assim como o Código de Processo Penal também não começa no artigo 1º. Ambos começam numa parte chamada exposição de motivos. Você vai lá no Código Penal brasileiro, né, no decreto 2848, de 1940, e antes de iniciar o Código, tem uma parte chamada exposição de motivos, parte geral, exposição de motivo, parte especial. Lei 7.209 de 84. Você vem para cá, para o decreto 3689 de 1941, também tem uma exposição de motivos. Então é o seguinte, eu mandei para vocês um texto sobre a exposição de motivos do Código de Processo Penal brasileiro. Então, leiam esse texto para o encontro da semana que vem, se ele ocorrer. Então, vamos lá. Diz a exposição de motivos escrita por Francisco Campos para o Código de Processo Penal brasileiro, em 1941. E aí você vai refletir, eu peço, reflita, né, se essa exposição de motivos, ela traduz um Código Penal, um Código de Processo Penal, ou como dizem os italianos, um Codice della Procedura Penale, que está preocupado com um processo de estrutura acusatória. E aí eu peço que reflitam, escutem o que eu vou falar e depois leiam o texto que foi encaminhado e depois reflitam se o Código de Processo Penal brasileiro realmente foi construído com a preocupação de uma estrutura de um processo acusatório. Diz Francisco Campos, na exposição de motivos do Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal encontramos 3 características que têm que ser observadas com muita atenção e limitadas. A primeira delas é o extenso catálogo de garantias e favores que o réu possui. Essa é a primeira característica exposta na exposição de motivo por Francisco Campos sobre o Código de Processo Penal brasileiro. Segundo ele, no Código tem um extenso catálogo de garantias fornecido ao réu, ao acusado e ao réu, em forma de favores. Ora, o direito é um sistema ou uma ciência de favores? A prescrição normativa é um instrumento dogmático de favores? E desde quando as garantias individuais são favores ou conquistas civilizatórias? Através de lutas. É só olhar a história britânica sobre a luta por direitos na Inglaterra. E dizer que as garantias representam um catálogo de favores ao réu. Isso condiz com a ideia de um processo penal de estrutura acusatória?
Segunda característica. O Código de Processo Penal brasileiro, diz Francisco Campos, se traduz por uma repressão defeituosa e retardatária aos criminosos. Repito, segunda característica, segundo a luz do texto de Francisco Campos. O Código de Processo Penal se traduz por uma repressão defeituosa e retardatária aos criminosos. E a terceira e última característica que Francisco Campos esboça na sua exposição de motivos ao Código de Processo Penal brasileiro, Decreto 3689 de 1941. A terceira, dividida em 3 partes. Diz ele: o nosso Código de Processo Penal esboça uma prioridade de direitos individuais em prejuízo do bem comum. Repito, o nosso Código de Processo Penal esboça uma prioridade de direitos individuais em prejuízo do bem comum. Ora, será que Francisco Campos nunca leu nada sobre tratados internacionais, sobre declaração de direitos? Será que ele não leu, por exemplo, o livro de Norberto Bobbio sobre a Era dos Direitos e a primeira geração de direitos humanos, que são exatamente os direitos individuais, as garantias civis e políticas do indivíduo? E na sua ideia, no seu pensamento, essa prioridade de direitos individuais em prejuízo do bem comum se traduz por palavras de Francisco Campos: temos que estabelecer uma política de restrição do indúbio pro réu em detrimento do bem comum. Temos que estabelecer uma restrição do indúbio pro réu em detrimento do bem comum. Temos que construir uma política de ampliação do flagrante delito. E temos que fazer uso, cada vez mais, das prisões cautelares, mais especificamente, a prisão preventiva. E segundo Francisco Campos, diz ele, que a prisão preventiva é uma faculdade imposta pelo juiz. Um dos momentos da fala de Gilmar Mendes hoje foi exatamente sobre esse último tópico da exposição de motivos de Francisco Campos sobre prioridades de direitos individuais em prejuízo do bem comum, na última versão das 3 trincheiras aqui, a ideia da prisão preventiva. Dizia Gilmar Mendes: nós temos a conta de quantas vezes o juízo da 13ª Vara de Curitiba utilizou a prisão preventiva nas investigações da Lava Jato? O número excessivo de prisões preventivas? Vou dar só um exemplo aqui sobre algo que está diretamente ligado a isso. E vão lembrar. O Instituto do Mandado Coercitivo durante a Lava Jato. Até o Supremo Tribunal Federal julgar inconstitucional a forma, não o instituto, a forma, como ele estava sendo cumprido, o procedimento pelo qual ele estava sendo cumprido nas investigações da Lava Jato. Ou seja, o Instituto do Mandado Coercitivo é constitucional, desde que cumpridos os critérios para ele. Qual seja o critério? Intimo alguém para prestar esclarecimento. Aquela pessoa não aparece para prestar o esclarecimento, mesmo tendo sido intimada.
intimo o indiciado para prestar esclarecimento. O indiciado não aparece para prestar esclarecimento. Aí cabe à autoridade judiciária, o delegado de polícia, titular do inquérito, no caso do indiciado, e requerer ao juiz a expedição de um mandado coercitivo para o indiciado comparecer para prestar esclarecimento ou para responder às questões na condução da investigação criminal. O que é que os procuradores da Lava Jato, exatamente com sua excelência, o juiz do caso, fazia? Não intimava alguém para ir prestar esclarecimento ou algum indiciado. Não, já utilizava de plano o mandado coercitivo. Até que o Supremo Tribunal Federal julgou aquele procedimento, aquela forma, inconstitucional. Mas até o Supremo julgar inconstitucional, nós tivemos esse modus operandi realizado por 223 vezes durante a investigação. 223 vezes durante a investigação. Nesses aspectos gerais de fundamento do processo penal, aparece primeiramente a ideia de legalidade no processo penal. Antes do processo penal ser acusatório, ou o que enseja um processo penal acusatório, é a ideia de legalidade dos atos praticados na investigação criminal, na fase pré-processual e na persecução penal, na fase processual penal. A legalidade dos atos. Por quê? Porque isso terá implicações diretas mais à frente num tópico que veremos chamado de teoria dos procedimentos constitucionais ou teoria jurídica dos procedimentos constitucionais. Porque, novamente, o que nós assistimos ontem com a publicação da decisão do ministro Fachin, não foi uma decisão de absolvição do réu. O ministro não disse que o réu é inocente e está absolvido. Não! O ministro estava falando de teoria jurídica dos procedimentos processuais. E que, à luz de uma ideia de incompetência da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, nós temos aquilo que está presente no processo penal, que vocês verão nessa disciplina de processo penal mais à frente com outro professor, aquilo que chamamos de nulidades processuais. Os processos a esses que o ministro se referiu, ao do caso do Triplex, ao do sítio de Atibaia, ao do Instituto Lula em São Paulo, esses processos estavam eivados de nulidades a partir dos procedimentos praticados, seja na investigação criminal, ou seja durante o processo penal, durante a persecução penal. Reconhecendo uma questão de nulidade de que aquele juízo não tinha competência para tratar essas demandas processuais. E, portanto, o oferecimento da denúncia, o recebimento da denúncia, a instauração do processo crime, os atos praticados durante o processo crime, a partir de agora, por causa da incompetência da 13ª Vara, estão todos nulos. O que significa dizer que o réu, que tinha seus direitos políticos suspensos, agora tem novamente efetivados. Porque todas aquelas decisões não podem gerar efeitos, porque o juiz que as praticou era um juiz incompetente. O ministro não falou de inocência, de absolvição, de nada disso. Nós estamos falando apenas dos ritos processuais e da estrutura do processo penal, no campo dos aspectos gerais de um processo penal, à luz de encontrarmos os fundamentos desse processo penal. Então, vamos lá.
tendo os fundamentos do processo penal, e o primeiro fundamento do processo penal é a legalidade dos atos praticados, da fase de investigação criminal à persecução penal, os atos têm que ser praticados à luz da legalidade. Essa é a primeira característica, dentro das características gerais do processo penal. Se eu tiver um problema de legalidade lá na fase investigativa ou na persecução penal, vai ensejar em nulidade do processo e das decisões tomadas nesse processo. A outra ideia é de que, no processo penal, não existe uma ideia de intervenção máxima no exercício do ius puniendi pelo Estado. O sistema é garantista. E como é que eu posso interpretar que o sistema é garantista, Luciano? A partir do momento em que eu observo o artigo 5º e diversos pontos que são interpretados, ora, como direitos fundamentais, ora, como garantias individuais. Ou então, na ideia prolatada nos tratados internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos, internalizados ao direito constitucional brasileiro, de que a regra é a liberdade, a exceção é a prisão. E essa regra é exatamente esculpida para evitar casos como esse, que hoje está em pauta no Supremo Tribunal Federal. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Então, a intervenção, ela é uma intervenção garantista. Garantista do quê? A intervenção tem que estar à luz de uma ideia garantista, ou seja, ela tem que ser uma mínima intervenção, uma máxima intervenção, uma intervenção penal. A ideia da intervenção tem que estar com os olhares voltados para a própria ideia de legalidade, direitos fundamentais e garantias individuais. É a isso que deve prestar atenção a intervenção penal, ou seja, a investigação, o oferecimento da denúncia, o recebimento da denúncia, a instauração do processo crime. É a isso que deve prestar atenção, inclusive para alguns autores prestar obediência nesse sentido. Então, o processo penal de uma intervenção que observa legalidade, direitos fundamentais e garantias individuais é um processo que tem que conjugar o asseguramento entre ideia de delito e pena. Houve o delito? Houve. Se houve o delito, então deverá haver uma pena ao final, se comprovada a culpabilidade. Se comprovada a culpabilidade. Só pode haver decisão penal condenatória se comprovada a culpabilidade do sujeito ativo do suposto delito. De que essa conduta está ligada a uma tipicidade penal esculpida numa norma que traz a previsão sobre crime ou delito. De que a ação praticada pelo sujeito ativo do delito está dentro de dois princípios irrenunciáveis na teoria penal de ordem constitucional. O princípio da ofensividade e o da lesividade aos bens jurídicos tutelados por uma norma. A ideia da produção de prova lícita por dados empíricos da investigação criminal, da persecução penal e do processo penal. A ideia da produção de provas lícitas. E aqui, quero ouvir vocês. É possível no processo penal, lembre-se, estamos nos aspectos gerais, nos fundamentos do processo penal. É possível no processo penal a produção de prova ilícita?
Alguém quer abrir o microfone e fazer um discurso? Professor, Vamos lá. Antônio. salvo engano, Afrânio Silva Jardim, ele defende a produção de uma prova ilícita em determinado caso, eu não sei qual é o caso específico, mas ele defende, ele tem uma posição nesse sentido, certo? Ok. Antônio? Me ouve? Tô ouvindo. Pronto, então anote aí. Você tem 2 pontos até a prova. Já tem 2 pontos por se pronunciar oralmente. Lembre-se, pessoal, essa é uma disciplina de processo penal. Quando você tiver num processo penal, seja como advogado de defesa, ou como membro do Ministério Público, ou como assistente, você vai ter que falar. Se você tiver como um advogado da defesa técnica, e você assistir o promotor falar, o resultado é seu cliente no cárcere. Se você tiver como promotor, e assistir a defesa falar, o resultado é o réu sair em liberdade. E se você tiver como assistente, vai ter que esperar o momento determinado pelo juiz para você falar, como assistente da acusação, como assistente. Muito bem. Vamos lá. Passa a sugestão. Professor? Diga, Aldalécio. Diga lá, Aldalécio. O juiz Sérgio Moro, o ex-juiz, quando ministro, ele chegou a defender isso aí também no plenário, né, lá do Congresso. Uhum. Ele justificava que, embora a prova seja ilícita e seja taxativa, né, na Constituição, ela sendo de boa fé, quando se tinha benefício decorrente de aproveitamento, fosse maior do que o próprio potencial do efeito preventivo, assim. Se uma coisa fosse melhor do que a outra, como diz o Matuto, né? Então ele chegou a defender isso aí também. Perfeito. Lembro muito bem e vou me referir a isso. Aldalécio, você também tem 2 pontos, Aldalécio. 2 pontos por ter se manifestado. Muito bem, vamos Professor, lá. Opa, diga, Silvio. Professor, mas segundo eu estava olhando aqui, na própria Constituição, no artigo 5º, tem a proibição expressa, né? É verdade, a admissão. Uhum. Pode ler aí, Silvio? Artigo 5º, na verdade é o 56, não é? Da Constituição Federal. O inciso 56 do artigo 5º. É expressamente vedada a admissão da prova que esteja obtida de maneira ilícita dentro do processo. Perfeito. Vamos lá. Você também tem 2 pontos, Silvio, pela manifestação. Lembrem-se, anotem-se, no dia da avaliação, aí me cobre. Luciano, lembra que eu tenho 2 pontos já, viu? Quando vamos iniciar a prova aqui, eu já tenho 2 pontos, pelo menos até hoje. Até lá você já pode ter 10 ou 20 ou mais. Vamos lá. Como se referiu o Silvio, vou partir da fala de Silvio. Como se referiu o Silvio à luz do inciso 56 do artigo 5º da Constituição, o inciso 56 do artigo 5º esculpe uma normativa que diz que é vedada a produção de prova ilícita no âmbito do processo. Faço a sugestão de procurar por textos de Manuel da Costa Andrade, atual presidente da Corte Constitucional de Portugal, do Tribunal Constitucional Português. Ele tem um livro sobre a proibição de provas ilícitas no processo penal. Esse livro já é um clássico no direito português. É a sua tese de doutorado nos anos 70 na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Manuel da Costa Andrade, a proibição de provas ilícitas no processo penal à luz do direito português. É comum, é a regra, é a estrutura, à luz dos tratados internacionais. Lembre-se mais uma vez, o que está aí como direito fundamental ou como garantia individual não foi construído pela Constituição, mas sim internalizado
pelo procedimento constitucional. Isso está esculpido nos tratados de proteção e defesa dos direitos humanos, nos tratados internacionais. Isso veio parar dentro das constituições, de todas as constituições do século XX. Isso antes estava espalhado pelos tratados internacionais. E veio parar, repito, dentro das constituições. Ora, então, a regra, a ideia constitucional de um processo penal civilizatório é de que não se produz provas ilícitas, ou seja, essas provas ilícitas, elas não podem ter validez jurídica para conduzir a acusação e concluir-se por uma condenação. Esse é o paradigma civilizatório do processo penal ocidental. Se a produção da prova, ou seja, o meio pelo qual se produz a prova, seja na investigação criminal, seja na persecução penal, se for ilícito, essa prova é imprestável. E a expressão é exatamente essa. A prova é imprestável para o processo penal. Ela não pode conduzir aqui para o processo penal na ideia de que ela não pode conduzir o processo penal direcionado a uma acusação e, consequentemente, a uma condenação. É nesse sentido que nos referimos. Muito bem. Mas há interpretações de que o inciso 57 não fala, Luciano, existem provas derivadas dessas provas ilícitas? Se existem provas derivadas dessas provas ilícitas, qualquer derivação de uma prova ilícita tem que ser interpretada igualmente ilícita se for para a acusação e objetividade de uma condenação. Mas existem interpretações, à luz do inciso 56, do artigo 5º, de que se a produção da prova se der por forma ilícita, mas for para conduzir a defesa e, consequentemente, a absolvição de um inocente, ela tem validez jurídica. Existem alguns autores que sustentam essa ideia. Meu caso, por exemplo, não tenho posição sobre essa ideia. Já pensei, já refleti, mas não cheguei a uma conclusão sobre essa ideia. Antônio se referiu a Afrânio Silva Jardim. Se você for lá no Manual de Processo Penal de Afrânio Silva Jardim, quando chegar no capítulo das provas, no manual, seja o manual só de Afrânio Silva Jardim, seja o manual de Afrânio Silva Jardim com um juiz chamado Pierre Souto Maior, ou no manual de um juiz federal, processualista, professor da Universidade Federal de Alagoas, Rosmar Alencar, você vai encontrar essa referência. A posição de Afrânio Silva Jardim, como se referiu Antônio, é de que se a produção da prova se der de forma ilícita, mas para conduzir os trabalhos da defesa técnica com a objetividade de uma absolvição de um réu que é inocente, essa prova tem que ter validez jurídica. Ora, o Supremo Tribunal Federal, através da segunda turma, estava exatamente tratando isso hoje no habeas corpus, em que o pedido é a arguição da suspeição do então juiz Sérgio Moro. E no voto de Lewandowski, ele é taxativo, ele diz assim: o que nós estamos analisando aqui como arguição de suspeição do então juiz se deu por uma produção de prova ilícita, ilegal, que são essas gravações da investigação spoofing, em que os hackers, que não são hacker, quem faz aquilo são cracker e não hacker. Quem pratica ilicitudes através das tecnologias de informação no mundo digital são cracker e não hacker. Então, aqueles sujeitos que grampearam, né, as contas de WhatsApp, de Telegram, as contas de celular de autoridades do Estado, o fizeram na ilegalidade.
Só que o fizeram na ilegalidade e revelaram uma série de ilegalidades do órgão acusador, do Ministério Público Federal, através de um grupo chamado Força Tarefa da Lava Jato. E as ilegalidades praticadas por esses procuradores conduz à ideia de inocência do réu, dizia Lewandowski hoje. Então, mesmo a prova sendo ilegal, ela tem que ter validez, porque senão o resultado do processo vai ser a condenação definitiva de alguém que é inocente. Dizia Lewandowski hoje no seu voto, que eu não terminei de assistir o final, porque tive que vir para cá para a aula com vocês. Continuo, mas espera aí. Maria Vitória Lira diz, professor, há critérios para a aceitação das provas ilícitas que conduzam a uma possível absolvição do réu? Não há critérios. A própria prova, não é que a prova ela é ilícita. O procedimento de colheita da prova é que é ilícito, mas a prova, ela traduz uma verdade. Qual é a verdade que está sendo julgada hoje na segunda turma, através do habeas corpus impetrado pela defesa do réu? É de que tem uma série de nulidades processuais ali, porque não poderia ter acontecido aquelas conversas entre o juiz e os procuradores. O juiz não poderia ter instruído os procuradores a indicar como testemunha tais pessoas. O juiz não poderia ter conversado com os procuradores a ponto de indicar o que deveria estar na peça processual. O juiz não poderia conversar com os procuradores no sentido de dizer assim, olha, eu vou utilizar a prisão preventiva. Nesse caso aqui, vocês apresentem isso. A forma como isso foi revelado, a forma é que é ilegal. Isso é uma verdade. Uma das verdades. Mas a forma como foi colhido é que é ilegal. Mas como isso é utilizado para absolver alguém que, à luz disso aí, até agora, seria inocente, essa prova tem validez jurídica reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é ponto pacífico. Essa é a posição a qual Antônio se referiu, da posição de Afrânio Silva Jardim. Afrânio Silva Jardim, ele dá um exemplo lá no seu Código de Processo Penal. Ele diz o seguinte, digamos que Luciano Nascimento está respondendo a um processo crime. O advogado de Luciano Nascimento sabe que ele é inocente. Esse é um exemplo extremamente didático, que não deixa dúvida. Luciano Nascimento está respondendo a um processo crime. O advogado de Luciano Nascimento sabe que ele é inocente. Chega a informação ao advogado de Luciano Nascimento de que Antônio Ivo tem uma prova documental que, se apresentada em juízo, inocenta Luciano Nascimento. Extingue o processo sem julgamento do mérito. O advogado de Luciano vai conversar com Antônio Ivo. E diz, Antônio, olha, chegou a informação a mim que você tem uma prova assim, assim, assim. Você pode me disponibilizar essa prova para que eu junte no processo, pedindo para que, portanto, o juiz se manifeste, abrindo vista para o Ministério Público se manifestar também e para ele decidir no caso concreto, porque essa prova documental que você tem, ela absolve Luciano Nascimento? E aí Antônio diz, não vou disponibilizar a prova, não. O documento está comigo, está em meu poder. Não vou disponibilizar, não. De maneira alguma. De maneira alguma. O que é que o advogado de Luciano Nascimento faz? Saca uma pistola e coloca na cabeça de Antônio e diz, ou você me dá essa porra desse documento, ou eu pipoco sua cabeça agora. O procedimento de colheita dessa prova é ilegal, é ilícito, porque ela se deu sob coação. Sobre um exemplo como esse, lá no projeto de lei, no PL 8045, sobre a ideia da defesa técnica, sobre o exercício da defesa, na fase de investigação já, e não na fase processual,
na fase de inquérito já, trata sobre questões interessantes na produção da prova. Mas nós chegaremos lá no final dessa disciplina. Ora, o procedimento da colheita dessa prova é ilegal, é ilícito. Só que ela absolve Luciano. Então, a posição dos tribunais é que ela tem que ter validez no processo. O que não pode acontecer é o contrário. Uma colheita ilegal e ilícita de prova que resulte numa acusação e depois numa condenação. Mas os próprios procuradores da Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro elaboraram um programa chamado As 10 Medidas contra a Corrupção. Sim, os fins justificam os meios. Quando para a defesa, para a acusação, não. E isso é uma questão do processo penal no mundo ocidental. Isso não é uma jabuticaba, não se dá no Brasil, se dá no mundo ocidental, assim. Mas a minha posição é de não ter uma resposta de me filiar, sim ou não. Reflito sobre isso, mas até hoje não cheguei a uma conclusão. Enfim, esse grupo de procuradores chamado Força Tarefa da Lava Jato elaborou, juntamente com o juiz Sérgio Moro, um programa chamado As 10 Medidas contra a Corrupção, em que eles diziam o seguinte: nenhuma das medidas, a produção da prova ilícita no processo penal, e não apenas no processo penal, mas na fase investigativa e na persecução penal, desde que se dê por boa-fé, ela tem que ter validez jurídica para a acusação condizente a uma condenação penal. Essa é uma das propostas que está lá. Coloque aí no Google as 10 medidas contra a corrupção. E você vai ter quais são as 10 medidas e você vai saber qual é delas, dessas 10 medidas, qual é ela. Essa da utilização da prova ilícita no processo penal, desde que ela seja colhida com boa-fé. A questão é: o que é essa boa-fé numa colheita de prova ilícita para acusar e condenar alguém que pode ser inocente? Quem é que diz o que é boa-fé? Isso me remota, isso me leva, né, memoricamente, né, a um momento muito interessante na minha vida aqui na Paraíba, que foi numa palestra exatamente com um juiz, no congresso da FIP, das Faculdades Integradas de Patos, hoje Unifip. O congresso era em homenagem ao constitucionalista Paulo Bonavides. E me telefonaram perguntando se eu não queria participar da abertura, juntamente com um juiz do Ceará, e o tema era o princípio da plenitude de defesa no tribunal do júri. Artigo 5º, inciso 35, a linha A. Eu disse, vou com o maior prazer, em homenagem a Paulo Bonavides. Me sinto extremamente lisonjeado em ir a um congresso desse, em homenagem a Paulo Bonavides. E fui. Cheguei para a palestra, pediram para que eu falasse primeiro, falei primeiro, então construí uma narrativa de diferenciação entre o que é a ampla defesa e a plenitude de defesa no processo penal. No processo penal ordinário comum e no processo penal no tribunal do júri. Dizia eu, naquela palestra, no auditório do Fórum Governador Sátiro, em Patos, que no campo da ampla defesa existe uma limitação já na produção da linguagem. A linguagem tem que ser uma linguagem técnica, jurídica. Seja ela escrita ou oral, tem que ser um vernáculo jurídico. Na plenitude de defesa, prevista lá no artigo 5º, inciso 35, a linha A, não. Pode-se utilizar qualquer linguagem no tribunal do júri, a linguagem literária, a linguagem de stand-up, a linguagem chula, pode utilizar qualquer linguagem, porque o princípio é de plenitude de defesa, ou seja, não há limites para a defesa. E não há limites linguísticos para a defesa. Diferentemente da ampla defesa. Dizia eu,
E mais, se eu estou na sessão do tribunal do júri, né, e me chega uma informação de alguém da plateia, de alguém da plenária do júri, ou me chega uma informação de que tem alguém na plenária do júri que tem uma informação que, se divulgada, inocenta o meu cliente. Então, eu disse, se eu sou advogado de defesa e essa informação chega a mim de que tem alguém na plenária do tribunal que tem uma informação em forma de prova que, se prolatada ali, inocenta o réu, eu arrolo essa pessoa imediatamente como testemunha na sessão do tribunal do júri. O juiz que estava do lado levantou e disse, professor, no meu tribunal o senhor não faz isso. No meu tribunal o senhor não faz isso. Eu disse, excelência, com todo respeito, devido respeito, máximo respeito, eu não sabia que Vossa Excelência tinha um tribunal. Porque já que o tema aqui é sobre plenitude de defesa no tribunal do júri, quando eu leio o artigo 5º, inciso 35, quando eu leio o inciso 35, ele fala assim, tribunal do júri. E Vossa Excelência não é o júri. Vossa Excelência é o juiz. A decisão não cabe a Vossa Excelência. A decisão de condenação ou absolvição daquela sessão tribunal do júri não cabe a Vossa Excelência. Cabe ao conselho de sentença, ao conselho de jurados, cabe ao tribunal do júri. Vossa Excelência está ali apenas para organizar os procedimentos na sessão do tribunal. Vossa Excelência não é o tribunal é o júri, por isso que se chama tribunal do júri. Então, Vossa Excelência não tem tribunal porra nenhuma. Vossa Excelência não tem tribunal porra nenhuma, porque a Constituição não concede tribunal a juiz. Juiz é, no máximo, um membro do tribunal. E não o juiz tem ter um tribunal. Vossa Excelência precisa ler a Constituição, dizia ele. Essas são as diferenciações. Por isso, perguntei sobre a ideia da produção da prova para todos. Porque um dos pontos dessa ideia de um processo penal civilizado, ou de um processo penal civilizatório, na ideia da intervenção penal ligada à legalidade, direitos fundamentais e garantias individuais, nós chegamos a esse ponto aqui da produção da prova lícita com base em dados empíricos. O outro ponto é exatamente um que nós vamos tratar especificamente mais à frente, que é a teoria dos procedimentos jurídicos, que eu chamo de teoria constitucional dos procedimentos judiciais, no caso do processo penal. E que essa teoria constitucional dos procedimentos judiciais, ela tem duas faces constitucionais. A primeira, na fase pré-processual, na fase da investigação, na fase do inquérito policial, e a segunda na fase da persecução, do processo penal, dos atos processuais penais. E que, se ela for desconsiderada na primeira fase, ou na segunda fase, ou naquela face, ou nessa outra face, o efeito ou a causa é de nulidade dos atos praticados. E que, portanto, tranca-se o processo. Essa é a ideia defendida. A outra ideia é ligada à garantia do indivíduo, que é a ideia do juiz natural. E aqui, a ideia de um juiz natural e um juiz imparcial. Não basta ser juiz natural. É preciso ser um juiz natural e um juiz imparcial. Pode-se haver um juiz natural e ele não ser imparcial. E pode-se não haver um juiz natural e ele ser imparcial. Mas, em havendo um juiz que não é natural
e ele sendo imparcial, isso não pode ter validez no processo penal. E pior ainda, em havendo um juiz natural e que ele seja parcial, isso é que não pode valer mesmo no processo penal, que é o que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal está julgando hoje. Que o ministro Nunes pediu vista do processo para pensar melhor sobre o seu voto. Professor, Diga. o ministro Lewandowski tratou até da questão que o MP tem que ter também natural, né? Para que ele não entre nessa de ficar querendo buscar o crime a toda prova, né? Uhum, sim. Exatamente. Tem que se investigar? Tem. Tem que se oferecer denúncia se houver elementos probatórios? Tem. Tem que se chegar a uma conclusão? Tem. Tudo isso tem que haver, mas dentro da legalidade. Fora da legalidade, não há espaço para isso. Ô, professor, outra questão aí sobre a questão da prova de ilícita. No caso da defesa, o advogado mentir no tribunal pode, para ele, acarretar alguma consequência jurídica? Já que a prova... Ele atuando pela defesa. Numa argumentação jurídica no tribunal do júri? Sim. No tribunal do júri, ele pode inventar o que ele quiser, já que o exercício é da plenitude da defesa. Aliás, aqui na Paraíba, é só vocês irem aí ao YouTube e assistir, né, os grandes debates no tribunal do júri entre Vital do Rego e Raimundo Asfora. A última palavra que aparece nos debates é sobre direito. Ali se fala muito de histórias, de literatura, de poesia, e o direito aparece lá depois. E eram grandes oradores no tribunal do júri. Mas tem uma pergunta. Existe alguma norma no direito brasileiro que fere a ideia do juiz natural e imparcial no processo penal brasileiro? Existe alguma norma no direito brasileiro em vigência que fere a ideia do juiz natural, que está lá na Constituição? Já leram essa lei? Se não leram, eu vou fazer a leitura dela agora. Vamos lá. Lei 12.694 de 2012. Dispõe sobre o processo e o julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas. Altera o decreto 2848, o decreto 3689, a lei 9.503 e a lei 10.826 de 2003. Diz o artigo 1º dessa lei: em processos ou procedimentos que tenham por objeto crimes praticados por organizações criminosas, o juiz poderá decidir pela formação de colegiado para a prática de qualquer ato processual, especificamente, e aí diz, 7 incisos, 7 parágrafos. Diz a lei. O que quer dizer essa lei? Que ela concede faculdade ao juiz quando a matéria em debate, ou seja, quando o oferecimento da denúncia for pelo tipo penal de organização criminosa, previsto lá na Lei 12.850 de 2013. O juiz poderá formar um colegiado para os atos processuais e para a decisão
essa lei não fere o princípio do juiz natural? Ou seja, a ideia do princípio do juiz natural é de que você saiba quem está lhe julgando. Ou seja, você sabe qual é o juiz que está lhe julgando, mesmo porque terá um momento de interrogatório no processo penal. E o juiz irá lhe interrogar. Aliás, para muitos processualistas, ou para muitas escolas processuais, um dos momentos da livre convicção do magistrado para a prolação da sentença, seja ela penal, seja ela condenatória ou absolutória, é exatamente o momento do interrogatório. Ouvir o réu, ouvir o acusado, e o juiz formar sua livre convicção à luz, obviamente, da produção das provas com base nos dados empíricos e ouvindo o réu. E aí tem uma lei que diz que o juiz natural pode ser construído ou constituído por um colegiado, 3 juízes, quando o tipo penal for de organização criminosa. Ora, mas e aí, quando vier a condenação, qual desses juízes condenou? Porque lá é publicado condenação ou absolvição, nesse caso da Lei 12.694 de 2012. E aí eu vou saber se foi 3-0, eu vou saber se foi 2-1, e desde quando, em primeira instância, eu posso admitir, à luz do juiz natural, à luz da ideia do que é um julgamento na fase monocrática por um colegiado que leva à condenação de alguém que aí essa pessoa, individualmente, pode ser condenada por chefe de organização criminosa por um juízo que ele não sabe quem é esse juízo, porque ele não sabe qual dos juízes lhe condenou, se os 3, se 2. Essa lei é conhecida como a lei do juiz de dupla face. Na nossa interpretação, ela tem sérios problemas de constitucionalidade, à luz da ideia do juiz natural. Muito bem. Caminhando para frente, o outro ponto desse processo penal, nos aspectos gerais, entre legalidade, direitos fundamentais e garantias individuais, é a ideia do contraditório. Para cada acusação, haverá um momento de contestação, ou seja, um momento para o contraditório. A cada ato praticado pela acusação, abre-se vistas para a defesa técnica se manifestar sobre os atos da acusação. E, finalmente, a ideia de amplitude de defesa, ou da ampla defesa, que se dá à luz de um devido processo legal e um contraditório, é que a ampla defesa ou a amplitude de defesa se realiza da defesa técnica. Aqui, finalizamos a primeira parte dos aspectos gerais de um processo penal de natureza ou estrutura acusatória. Muito bem. Perguntas? Dúvidas? Inquietações? Incertezas? Professor. José. É Luciano. Só fazendo um adendo aí nessa questão da Lei 12.694, que se inspirou, né, na figura dos juízes anônimos, justamente para a proteção dos magistrados contra alguma violência, alguma represália em relação a essas facções criminosas, agentes do crime organizado, né? Só que aqui no Brasil a inspiração foi bem fraca, porque quando entra nessa face anônima de mais de um magistrado, vai gerar uma incerteza jurídica muito grande, né, em relação a esse princípio, em relação a se prosseguir com os atos processuais, porque a gente está se baseando numa condenação ali praticamente cega, né? O réu, agora condenado, não sabe quem o condenou. E isso
isso tem lastro de legalidade processual? Ou seja... Não tem nenhum. Né? Ou seja, o meu cliente ou o seu cliente sai dali com uma condenação a qual nós não sabemos qual é o juiz que condenou. E falta também a questão do posicionamento divergente, né? Porque a gente sabe que ali das três cabeças, obviamente, as três não estão pensando iguais. Aí esse acesso vai ser limitado, né? Dessa publicidade aí dos atos processuais vão ser extremamente limitados. É muito prejudicial para os réus, né? Nessa situação. Veja, uma norma como essa, ela não apenas fere a ideia do juiz natural, né? Mas ela macula inequivocamente o exercício constitucional do direito de defesa. Porque o advogado da defesa técnica vai construir a defesa para qual desses juízes analisar? Aí você vai dizer, não, os três vão analisar o colegiado. Sim, meu querido, mas veja, quando se constrói uma defesa, e aqui não sou eu que estou falando isso, mas um grande, né, eu diria o último dos hermeneutas, né, do mundo ocidental, o professor Hans-Georg Gadamer, num livro chamado Verdade e Método, de 1966, quando Gadamer dizia o seguinte: é preciso saber, é preciso ter o conhecimento sobre o autor. No caso ali era quando alguém escrevia um livro ou um texto, e assim, é preciso você conhecer a axiologia do autor, é preciso você conhecer a língua do autor, é preciso você conhecer a biografia do autor para poder saber interpretar as posições do autor. Ora, no que se refere ao juiz, é a mesma coisa. Quando você vai elaborar a defesa técnica, que sabe que o caso do seu cliente caiu na 4ª Vara Criminal de Campina Grande, a primeira estratégia é saber quem é o juiz da 4ª Vara e levantar uma série de defesa deles naquele tipo penal correspondente para saber qual tem sido o seu comportamento decisional. E aí você monta a defesa à luz da memória das decisões desse juiz. Ora, como é que a defesa vai fazer isso? Como vai Sim, ser? professor, é importante frisar também que o juízo não é só a figura do juiz, né? Mas também o corpo técnico que está lá a serviço da prestação jurisdicional. Claro! E também isso vai interferir bastante na busca dessa verdade processual, porque a defesa, de certa forma, não, de toda forma, será muito mitigada e a verdade processual vai tender mais para o lado da acusação, né? Claro! Porque a importância da individualização, né, do julgamento se dá porque, obviamente, são ali pessoas individuais com atos individuais até certo ponto, mas que isso não pode ser deixado levar até o seu julgamento, né? Porque cada um vai ter sua particularidade. Exato. Veja que, obviamente, né, devemos prestar atenção, como diria Klaus Roxin, ao alcance da norma. Nós estamos falando de uma norma que ela constrói essa realidade unicamente para as ideias de organização criminosa e não para outro tipo penal. É só o tipo penal de organização criminosa esculpido lá na Lei 12.850 de 2013. Só que a própria Lei 12.850 de 2013, não só ela, mas a Lei 9.034 de 95, que é a primeira lei sobre a organização criminosa no direito brasileiro, a Lei 10.217 de 2001, que é a outra lei sobre a organização criminosa no direito brasileiro, a Lei 12.694, que é essa aí, e a 12.850 de 2013, todas elas falam que, no caso de organizações criminosas, não se analisa autoria, coautoria e participação. Todos são autores. Aí já há uma quebra com uma das teorias do direito penal, que é uma questão técnica do direito penal, ou seja, na sentença, o juiz tem que dizer, não no caso de organizações criminosas, dos outros tipos penais, o juiz tem que dizer quando eu tenho concurso de agentes,
O juiz tem que dizer quem é o autor, quem é o coautor, quem é o partícipe daquela conduta. No caso do tipo penal de organizações criminosas, isso já foi quebrado por todas essas leis, ao dizer, no caso do tipo penal de organização criminosa, não se analisa autoria, coautoria e participação. Todos são, ao mesmo tempo, autores. Ou seja, eu já tenho um problema aí, porque, em muitos casos, eu tenho um sujeito que está na organização criminosa, mas ele não praticou atos. Mas por ele estar na organização criminosa, ele é o autor. Mas ele não pensou nos atos, ele não é o autor imediato, ele não é o autor imediato. Ele não praticou atos de execução para ser autor. Mas por ele estar na organização criminosa, ele é considerado autor, julgado por um colegiado na primeira instância. Como é que se constrói defesa assim? Como se constrói defesa assim? Fica extremamente difícil. E aí, como esses são os aspectos gerais do processo penal, veja que tudo isso, dentro de uma sistemática, é uma questão sistêmica, são partes do processo que elas se conectam. Se tiver um problema de conexão, ou seja, não se encaixar, eu tenho problemas de nulidade. Por isso que, dos aspectos gerais desse processo penal, nós vamos para a ideia das fontes no processo penal. As denominadas fontes materiais e fontes formais do processo penal brasileiro. Isso dentro dos fundamentos. Licença. Diga, senhorita, diga. É só fazendo um adendo novamente, como o Luciano já falou, né? É engraçado você estar falando dessa questão aí, da parte da defesa da acusação, e uma vez eu escutei um advogado falar, né? Que não era sobre esse tipo penal, mas era sobre o tipo penal e tratava de violência contra a mulher, né? E ele falando a bom som, né? As pessoas que era no cartório, no fórum da minha cidade, e ele falando a bom som que quando foi fazer uma defesa no tribunal do júri, viu que a juíza era uma mulher, né? E tentou fazer com que os jurados também fossem mulheres para poder satisfazer, né, a defesa, né? Poder ser favorável a ele. E eu fiquei pensando, né? O quanto você distorce totalmente essa ideia de justiça, como o senhor falou mesmo no começo da nossa primeira aula, que foge totalmente que você realmente cai na real de que a justiça passa bem longe daquela ideia que a gente tem no começo do curso, né, de justiça, de fazer realmente trazer a verdade, e se distorce totalmente. Sem dúvida, senhorita. Por isso que eu disse no nosso primeiro encontro, abandone a ideia, né, de unir direito e justiça. São antagônicos. Onde há direito, não cabe a justiça. Onde há justiça, ela não precisa do direito. Então, são antagônicos. Mas já que você tocou nisso, pergunto se já chegaram a assistir na Netflix uma produção interessantíssima chamada Os Sete de Chicago, sobre essa questão de construir membros para o Tribunal do Júri, para o Conselho de Sentença e do juiz. Já assistiram Os Sete de Chicago? É uma história real, que aconteceu nos anos 70 nos Estados Unidos. É empírica. Eu nunca assisti, não, mas já vou anotar aqui, já achei interessante. Mas, Guilherme diz, mas alcançamos a justiça com o direito? Jamais. O direito não está preocupado com justiça. O direito está preocupado com o direito. E a justiça, ela não precisa do direito para ser justa. A justiça é muito superior ao direito. Ela não precisa da política, ela não precisa da religião, ela não precisa da economia, ela não precisa do direito. Ela é a justiça. Mas não confunda a justiça com o direito. O direito não quer contato com a justiça, porque o direito é egocêntrico. Ele só quer saber do direito. A justiça não precisa de nada. A justiça só precisa da justiça, não do direito. Nesse sentido. Muito bem. Então, partimos para o segundo ponto
da ideia de aspectos gerais do processo penal como fundamentos desse processo. Fontes materiais e fontes imateriais do processo penal. O que são fontes? Alguém me dá um conceito de fontes numa narrativa de pelo menos 1 minuto? Alguém me diria o que é fonte? Do que precisa. Então. E como chegaremos à justiça? A justiça se autorrealiza. A justiça não tem partes. O direito tem partes. A justiça não tem partes. A justiça é algo completo. O direito é um código binário. É sim ou não. Positivo ou negativo. Esquerda ou direita. Bonito ou feio. Preto ou branco. A justiça não. A justiça reconhece como justo preto, branco, amarelo, marrom. A justiça reconhece como justo bonito, feio. Todos. Por isso que ela é a justiça. Não estou me referindo à justiça jurídica do judiciário. A ideia de justiça. Ô, professor. Diga, Adalto. A justiça, ela é uma utopia? Sim, claro que é. Claro que é. Claro que é. Não existe nenhum modelo de justiça, não. Não, claro que é. Por exemplo, quer uma utopia, quer uma justiça em que você nota que a forma, ela é exatamente essa que você se refere, que ela é utópica, é a ideia da fundação da sociedade moderna. A fundação da sociedade moderna se dá, seja na Inglaterra, seja na França, seja na Itália, seja nos Estados Unidos, né, através do Iluminismo e do Renascimento, ela se dá por liberdade, igualdade e solidariedade. Onde você vê os três ao mesmo tempo? Em que país você vê os três ao mesmo tempo? Essa é uma ideia de justiça. Essa é uma ideia utópica de justiça. Liberdade, igualdade e fraternidade ao mesmo tempo. Mas perguntava eu, o que são as fontes? O que é fonte? O que é uma fonte? O que é fonte? Professor? Sim? Camila? Ela é o núcleo originário do sistema que vai tentar legalizar a teoria dos procedimentos processuais penais. E aí ela tem um objetivo final de uma absolvição ou uma condenação. E ela se divide entre as materiais e as formais, se eu não me engano. E de quem é esse texto? Não sei. Eu anotei numa aula já assistida do senhor. Exatamente. Era isso que eu ia acabar de dizer. Exatamente. Professor. Fontes. Diga. Professor, eu creio que as fontes é de onde se exterioriza o direito, né? Se a gente falar a fonte de uma maneira bem literal, é de onde vai ser criado, de onde vai dar origem. Então, é de onde se exterioriza o direito, vindo da sociedade, Sim. de outras normas, da Constituição. Então, um conjunto como um todo. Só faço a sugestão, senhorita, de excluir a palavra creio, porque isso aí não é uma questão de crença. É isso mesmo. Certo. Fonte é uma estrutura da qual se exterioriza a legalidade do processo penal. Se o processo penal tem fontes que não são legais, elas não podem ser fontes. E o processo não pode ser processo. Então, obviamente, que aquela ideia que nós falamos de um processo pautado por uma intervenção, em que essa intervenção ela tem que se dar por via de legalidade, reconhecimento de legalidade, direitos fundamentais e garantias individuais, nessa estrutura tridimensional, para utilizar uma expressão de Miguel Reale, obviamente que as fontes, elas são a estrutura primária de tudo isso. Eu só posso ter legalidade se a fonte me conceder essa legalidade. Eu só posso ter um processo penal que eu digo que ele é um processo penal legal, ou seja, um processo penal civilizatório, lícito,
se as fontes assim disserem que ele é. Portanto, é aquilo que você se referiu. Fonte é a estrutura da qual se exterioriza o processo penal. Ou, como se referiu Camila, no texto que eu vou acabar de reler, porque Camila acabou de ler, né? Fontes significam o núcleo originário do sistema que legaliza a teoria dos procedimentos jurídicos processuais direcionadas à absolvição ou condenação, diz Luciano Nascimento. Ora, essas fontes, elas se traduzem por fontes formais e fontes materiais, ou fontes materiais e fontes formais. E é sobre elas, ou com elas, né, ou a partir delas também, que amanhã voltaremos, se eu estiver vivo. E lembre-se, na outra semana, na outra terça-feira, o texto é sobre a exposição de motivos do Código de Processo Penal. E amanhã retornaremos a partir da ideia de fontes no processo penal. Perguntas, inquietações, dúvidas, incertezas? Diga, Aldalécio. Só para polemizar, em relação à justiça, não é possível a gente idealizar um modelo ou encontrar, por exemplo, nas crenças, né? A teologia, por exemplo, ela me mostra um modelo de justiça, tá? Embora ela seja muito antagônica ao modelo da gente. Por exemplo, a gente tem um princípio da individualidade da pena, né? A teologia, ela me mostra um modelo diferente, um modelo expiatório, né? Um modelo vicário, que alguém substitui por outro. Mas é possível idealizar um modelo de justiça, não? Certo. Vou responder, Aldalécio. Só aqui antes, Paulo Germano, que diz, Luciano, apesar de acessar a reunião, não fica disponível para mim a sala dessa disciplina. Por gentileza, posteriormente, me informe o código. Claro, eu lhe mando o código, tá? Lhe mando. Deixa eu ver aqui, paulo.alves@aluno. Paulo, me mande um e-mail, Luciano Nascimento, tudo junto, minúsculo, @ servidor.uepb.edu.br. Vou colocar aqui. Luciano Nascimento, @ servidor.uepb.edu.br. Mande-me um e-mail que eu lhe mando o código, não há problema algum. Vamos lá, Douglas. É possível imaginar, sim, um modelo de justiça. O difícil é operacionalizá-lo, mas imaginar é perfeitamente possível. Sempre foi imaginado modelos de justiça. Mas eu me arriscaria a dar um modelo de justiça, porque para ver justiça é preciso não observar os lados ou não saber se há lados. É preciso uma ideia, primeiramente, coletiva. Dou exemplo. Quando os gregos inventaram a política, eles inventaram a política como a ideia fenomênica de cuidar da polis, cuidar da cidade. Né? E, portanto, ao cuidar da cidade, aquele que foi eleito para cuidar da cidade, o político, que é o cuidador da polis, ou curador da polis, da cidade, ele foi eleito para cuidar de toda a cidade, de todos que moram na cidade, e não só de uma parcela da cidade. O direito não cuida de todos, o direito só cuida de uma parcela, de uma parte. A decisão judicial vai sempre para uma parte. Então, a política é uma ideia de construir justiça, que foi exatamente o debate que... respondendo a uma pergunta do deputado federal pela Paraíba, Pedro Cunha Lima, quando, no caso do deputado Daniel Silveira, né, e a prisão em flagrante do deputado, o deputado Pedro Cunha Lima me perguntava por áudio de WhatsApp, Luciano, qual é a sua posição sobre isso? Me mande um áudio aí, dizendo qual é o seu posicionamento. Eu disse assim, olha, meu primeiro posicionamento é da ideia do sentido da política. Quando você é eleito, você, por exemplo, quando foi eleito, Pedro, você foi eleito para representar toda a população da Paraíba no cenário federal, e não para representar só quem votou em você.
Você não é um deputado federal dos que votaram em você. Você é um deputado federal de todo o povo da Paraíba. Então, as suas ações, os seus projetos têm que beneficiar a todos da Paraíba e não só a quem votou em você. Aqui está uma ideia de justiça. Por quê? Porque a política é o espaço no qual se realiza o bem comum. O bem comum é um bem para todos, e não só para alguns. Aquele deputado não faz a menor ideia do que é ser deputado, do que é cuidar da população do seu estado, nesse caso, o Rio de Janeiro. Faz a menor ideia do que é a representação política na democracia liberal. Por exemplo, com um projeto de lei na política, eu posso colocar dentro de casa pessoas que não têm casa, posso colocá-las dentro de uma casa e eu posso colocar 40 mil pessoas, 50 mil pessoas através de um programa habitacional. Como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, ou que agora não se chama mais Minha Casa Minha Vida, se chama Minha Casa Brasil, alguma coisa assim, mas através da política, com um programa habitacional, eu construo justiça. 40 mil pessoas que não tinham casa passam a ter casa. Isso é uma forma de justiça. Isso não precisa do direito, só precisa da política. Casa Verde e Amarela, diz Samara aqui. Agora se chama Casa Verde e Amarela. Com um programa como esse, eu posso colocar 40 mil pessoas que não tinham casa passar a ter casa. Isso é uma forma de justiça. O direito não tem estrutura para isso. As decisões do direito não alcançam esse estágio. É nesse sentido que eu me referi. Boa noite a todos e todas. Espero que nos encontramos amanhã, às 20 horas.